Edição 73 de Conversas e Confabulações. Eu sou o Dr. Paulo Alves, falando de saúde de forma serena, sincera e suave. Você sabe o que é síndrome da fragilidade? Eu vou contextualizar. Se por um lado, à medida que envelhecemos, nós vamos ficando mais experientes, mais sábios, mais confiantes, mais seguros, mais maduros, na hora de agirmos ou de reagirmos às mais diferentes situações, por outro lado, nós vamos perdendo progressivamente capacidades físicas, capacidades cognitivas, podemos até começar a apresentar alterações comportamentais. A força muscular vai diminuindo, as articulações vão se enrijecendo, capacidade de aprendizado e de memorização vai sendo perdida. Ou seja, vamos nos tornando progressivamente mais frágeis, até o ponto de nos tornarmos muito dependentes de ajuda. Nesta fase, a pessoa precisa de mais atenção dos profissionais de saúde, dos familiares e dos cuidadores. Está mais vulnerável a doenças simples e mais sujeitas a complicações de condições que afetam a saúde. Por exemplo, uma gripe vai ter pouco efeito numa pessoa jovem, mas pode ser muito grave no idoso e até levá-lo à morte. Por isso a medicina tem se ocupado de estudar esse grupo populacional, os idosos, que só cresce no mundo, para tentar prever o declínio funcional e o adoecimento, para ajudar na adaptação do idoso às mudanças que vão ocorrendo ao longo da sua vida e manter uma qualidade de vida de forma que ele termine bem os seus dias. Eu já falei aqui que o papel mais importante da medicina é ajudar as pessoas a morrerem na hora certa, não antes. Por isso nós nos preocupamos tanto em cuidar da saúde. Quem morre de doença morre antes da hora. A Organização Mundial de Saúde classifica como idosa a pessoa com mais de 60 anos. Mas entre essas pessoas de mais de 60 há muitas diferenças. Se a gente olha à nossa volta, a gente vê pessoas de 65, 70 anos que parecem já terem desistido da vida. E pessoas mais velhas que ainda se mantêm ativas e produtivas. Pessoas de 60 que mal conseguem fazer uma leve caminhada. E pessoas de 70 que ainda jogam futebol. Ou seja, os idosos são diferentes. Muitas dessas diferenças são facilmente percebidas, detectáveis. Nós olharmos com atenção essas duas simpáticas senhoras aqui do vídeo de fundo, nós vamos perceber facilmente algumas dessas diferenças. Observe a postura de cada uma, o tom de pele, o grau de flacidez muscular, a interação entre elas. Se tivesse o áudio aí, iam perceber também diferenças no tom de voz, na altura da voz. Tudo isso aí vai se enquadrar um dia nos critérios dessa condição clínica, a síndrome da fragilidade. Mas essa condição pode chegar mais cedo, pode ser acelerada por doenças. Nós precisamos saber identificar, então, as duas condições que são bem distintas. Como a ciência precisa medir tudo, senão não seria ciência, nós temos aqui no Brasil desenvolvido um questionário simples, cujas respostas dão a intensidade da fragilidade da pessoa examinada. São 8 aspectos da vida diária que compõem 20 questões. Quanto mais respostas sim ao questionário, maior é a fragilidade da pessoa. Vejamos. O primeiro aspecto é a idade. A Organização Mundial de Saúde divide os idosos entre pessoas de 60 a 74 anos, de 75 a 84 e mais de 85. Segundo, a autopercepção da saúde. Como a pessoa percebe a sua saúde comparada com pessoas da mesma idade. Considera pior, considera melhor. Atividades da vida diária. Perguntas: se por causa da condição física, se a pessoa deixou de fazer compras, se não consegue mais controlar o próprio dinheiro, os gastos, pagar as contas da casa, se deixou de fazer pequenos trabalhos domésticos, como lavar a louça, arrumar a casa ou fazer uma limpeza leve, deixou de tomar banho sozinho. 4. Relativo à cognição. Está ficando esquecido? Esse esquecimento está piorando nos últimos meses? Esse esquecimento está limitando algumas das atividades do cotidiano? 5. Sobre o estado de humor.
A pessoa está ficando desanimada, triste, sem esperança, perdeu o interesse ou prazer por atividades que antes eram consideradas prazerosas. 6. Sobre a mobilidade. Pessoa incapaz de elevar os braços acima dos ombros, é incapaz de segurar pequenos objetos, perdeu peso de forma não intencional nos últimos 6 meses, diminuiu a capacidade de caminhar a ponto de essa diminuição de capacidade prejudicar alguma atividade da vida diária, teve 2 ou mais quedas no último ano. 7. Sobre a comunicação. A perda de visão, mesmo com o uso de óculos ou lentes, dificulta a realização de atividades diárias. Perda de audição, mesmo com o uso de aparelhos auditivos, dificulta a realização de atividades do cotidiano. E por fim, número 8, sobre a existência de comorbidades. A pessoa tem doenças crônicas, 2, 3, 4 doenças crônicas, toma medicamentos diariamente, mais de 5 medicamentos por dia, esteve internado nos últimos 6 meses. As 8 perguntas compõem o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional. É um instrumento desenvolvido e validado no Brasil para medir a fragilidade do idoso. As alterações nesses 8 itens, quando ocorrem de forma natural, são chamadas de fragilidade primária. Se são causadas ou pioradas por doença, fragilidade secundária. Um velhinho de 90 anos vai ter uma dificuldade natural de se locomover. Não daria conta, por exemplo, de correr uma maratona, de manusear um bisturi, de pilotar um avião de caça. Mas pode ainda estar ativa, produtiva, trabalhando, exercendo uma atividade compatível com a sua condição. Eu vou mostrar no final do vídeo um exemplo bem ilustrativo disso. Por outro lado, uma pessoa de 60 anos pode já estar completamente incapacitada. Uma doença cardíaca secundária a múltiplos infartos, por exemplo. Ou seja, a fragilidade secundária a uma doença. Uma pessoa de 95 anos vai ter uma dificuldade natural de memorizar informações. Uma pessoa de 70 pode já ter perdido completamente a memória por uma das muitas doenças degenerativas causadoras de demência. Alzheimer, demência vascular, por exemplo. Então nós precisamos reconhecer as alterações que são próprias da idade, ou seja, a fragilidade primária, e distingui-las das que são devidas à doença, fragilidade secundária, para não cairmos na cilada de considerar tudo como devido ao envelhecimento, e com isso perdermos a oportunidade de fazer diagnóstico de doença, e de tratá-las e de prevenir a piora da fragilidade, como eu já disse. O envelhecimento é inevitável. A fragilidade decorrente do envelhecimento também é inevitável, mas pode ser amenizada. E é esse o papel do médico, dos familiares, dos cuidadores de idosos. Por exemplo, sabemos que a atividade física ao longo da vida previne a osteoporose, além de amenizar a perda de massa muscular e, consequentemente, de força muscular própria do idoso. A atividade física deve ser, então, mantida ao longo da vida, e isso é para todo mundo. E à medida que a idade vai se avançando, as atividades físicas têm que ir sendo adequadas, têm que ir sendo feitas adequações às mudanças que vão acontecendo, mas nunca parar de fazer atividade física. Nós devemos nos atentar também para mudanças que acontecem na alimentação, seja por dificuldade de mastigação, por alterações do paladar, falta de apetite e uma perda natural da capacidade de absorção dos alimentos. O idoso vai diminuindo a sua capacidade de absorver o que come. Então, às vezes, a gente tem que pensar até em suplementação alimentar. O idoso deve ser incentivado a fazer atividades cerebrais, leituras, exercícios variados, mentais, aprender uma nova habilidade, uma nova língua, por exemplo, mesmo. Não importa o resultado, o que importa é o exercício ser feito. E deve ser incentivado a manter as suas atividades sociais, a interagir com pessoas do mesmo grupo, para prevenir problemas emocionais, como a depressão, por exemplo. Nós não podemos, de forma alguma, permitir que o idoso se sinta um inválido, um inútil, um incapaz. Isso só vai piorar a sua saúde mental.
É por isso que nós devemos acompanhar atentamente o envelhecimento, com exames médicos periódicos, com diagnóstico precoce de doenças e o seu tratamento, quando é o caso, para não deixarmos que a síndrome da fragilidade, que é um fenômeno natural, seja acelerada, seja antecipada pela presença de doenças crônicas tratáveis. Nós temos então duas vertentes. Uma, prevenir, diagnosticar e tratar doenças que aumentam a fragilidade do idoso. E identificar a fragilidade natural decorrente da idade. Fazendo isso, nós não vamos deixar que o idoso se prejudique. Não vamos deixar que o idoso corra risco de acidentes, de doenças, tendo em vista que ele está mais vulnerável. Como eu falei há pouco, veja esse exemplo de um vídeo que foi veiculado pela TV Bandeirantes sobre um senhorzinho lá de Brusque. É um vídeo público, por isso eu tomei a liberdade de usá-lo aqui, porque eu considero que ele é útil para o bem comum e ele ilustra bem o tema que nós estamos trazendo. Preste atenção. Walter Horta mantém disposição de sobra. A rotina deste centenário é agitada. Todos os dias faz alongamento, cuida da barba, toma café da manhã com a família e pega o carro rumo ao trabalho em Brusque, no Vale do Itajaí, Santa Catarina. Há quase um século vai para o mesmo destino. Ele é vendedor de uma empresa de tecidos há 84 anos. Tem que começar a trabalhar também com o que você gosta de fazer. Não pode pegar qualquer trabalho só para dizer que está trabalhando, isso não adianta. Walter foi contratado em 17 de janeiro de 1938, aos 15 anos. Desde então, viu diversas mudanças e se engana quem acha que ele pensa em parar. O Walter é inspiração para muitos funcionários da empresa. Os 100 anos foram comemorados em grande estilo entre os colegas de trabalho. Bonito, né? É claro que é uma exceção, mas é a inspiração, é para lá que queremos ir. Eu vou terminar o vídeo deixando aqui uma metáfora. Os dias podem até terminarem com nuvens negras, mas nem por isso precisam terminar de forma triste, feia. Podem terminar de forma bela e alegre, como esse belo pôr do sol sobre o mangue de Arraial da Ajuda. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.